Retomando os trabalhos da sessão, após uma pequena pausa. Está gravando já? Após uma pequena pausa, daremos sequência ao julgamento dos processos de pauta com sustentação oral. Chamo agora a apelação criminal de número 16.103, dígito 55.2018.8.06.0117, em que é apelante R.A.D.M., apelado Ministério Público, relatora a desembargadora Silvia Soares de Sanóbrega e de minha revisão. Concedo a palavra à eminente relatora. Excelência, gostaria de perguntar se poderia dispensar a leitura do relatório. Pois não. Me reporto à Sua Excelência, o doutor Erasmo de Souza Lima Júnior e ao Ministério Público para indagar se tem algum óbice à dispensa do relatório, ou se estão de acordo. Nada opor, Excelência. Nada opor, Excelência, de acordo, viu? Doutor Erasmo, não estou ouvindo Vossa Excelência. De acordo, Excelência. Não está chegando o som. De acordo, Excelência. Agora sim. De acordo. Pois não. Sendo assim, então, já concedo a palavra à Sua Excelência, o doutor advogado Erasmo de Souza Lima Júnior, para apresentar suas razões em sustentação oral pelo tempo regimental de 15 minutos. Estão me ouvindo bem? Sim. Boa tarde. Boa tarde, eminente relator, desembargador Mário Parente, ao que tive a honra de ser seu aluno na época de faculdade, Direito Civil, na Unifor, eminente desembargadora doutora Lira Ramos, desembargadora Lígia Andrade, desembargadora Silva Soares, desembargador Francisco Carneiro, meus cumprimentos, né? Representante da Defensoria Pública, doutor Francisco Nildo, representante do Ministério Público, senhores servidores, colegas advogados, os meus sinceros cumprimentos. Pronto. Trata-se de uma apelação advinda da comarca de Maracanaú, onde o processo originário trata-se de uma ação penal, né, no crime previsto no artigo 217-A do Código Penal. A gente fala o crime previsto no Código Penal, a gente já vê uma certa reprobabilidade desse crime. Mas eu queria que Vossa Excelência se atentasse aos fatos, né, ao que fez chegar aqui no tribunal, ao segundo grau, né, determinado crime, né. Excelência afirma na denúncia que a vítima, na época, possuía 10 anos de idade, estava em sua residência, com sua mãe e seu irmão, né. No momento este que sua mãe solicitou ao réu, seu Raimundo, né, para ir até a casa dela para fazer alguns reparos nos móveis, né, na televisão dela, né, já de costume de fazer, já que ele era conhecido da família há mais de 25 anos, e faz esses pequenos reparos, né, por ser um senhor de quase 80 anos de idade, ele faz esses reparos para complementar a renda. É um senhor aposentado, mas complementar a renda com esses pequenos reparos, né. No momento que o senhor Raimundo estava indo embora, o senhor Raimundo descia as escadas, né, a casa na parte superior, a mãe da infante, né, da menor, pediu para acompanhá-lo para abrir o portão para o seu Raimundo, né. Essa televisão que faltava ser consertada era no quarto da menor, né. Passaram um bom tempo dentro desse quarto, né, sem nenhum problema. E quando a menor soube que seu Raimundo ia consertar a televisão dela, que ele ia só em casa buscar uma antena e retornaria para consertar, a menina ficou muito feliz, né? Deu aquele pulo de alegria. E o seu Raimundo, o seu Mundico, como é conhecido, né? O seu Mundico, né? Seu Raimundo, ele viu a alegria dela e, por conhecer, ser carinhosa com ela, foi dar um beijo na testa dela, um cheiro na testa dela. E ela olhou para cima e esse beijo, esse cheiro pegou na ponta do nariz dela, né? Foi simplesmente isso, todo esse processo.
né? Ela ficou um pouco assustada e até pediu desculpa e ela subiu, né? Passaram os dias, né? Foi proferida a sentença de primeiro grau, né? Na qual condenou o seu Raimundo a pena de reclusão de 10 anos em regime fechado, né? Sendo que ele está recorrendo em liberdade. Né? E ocorre, ilustres desembargadores, que na data do fato, né? Ao terminar esse concerto da televisão, o seu Raimundo percebeu um carinho muito grande, uma felicidade muito grande da menor, né? E fez esse gesto de beijar a testa dela, e ela, naquela empolgação, naquele pulo, pegou no nariz dela, se assustou na época de 10 anos de idade, e é fantasioso, né? Porque a menor confundiu uma atitude respeitosa, regada de carinho, né, do apelante, né, por conhecer ela desde pequeno. Então ela interpretou erroneamente que ele quis beijá-la, né? Nós sabemos, como o doutor Nildo já frisou em outro processo, né, representante do Ministério Público, que os crimes contra a dignidade sexual eles são cometidos sem a ausência das testemunhas, né? A palavra da vítima ela é relevante, né? Tem uma atenção muito grande, né? E é sabido que a condenação ela é baseada muito na palavra da vítima, né? Esse tipo de delito, né? Ele ocorre sem deixar marcas visíveis, né? No entanto, excelências, é necessário serem considerados todos os aspectos que envolvem o fato, né? Alguns aspectos esses que merecem ser levados em consideração. O recorrente é um idoso de quase 78 anos de idade. Ele nunca foi processado e julgado na vida inteira dele por nenhum crime, né? Ele conhece a família da vítima há mais de 25 anos. Ele conhece a infante desde pequena. Inclusive, a avó materna ficou muito triste, extremamente triste, quando soube, né, desse tipo de situação. A menor já frequentou em aniversários da esposa dele a casa do seu Raimundo, e a própria menor já disse em sede policial que nunca ele tentou isso, né? Quer dizer, ele teve todos os momentos ali no quarto dela, em visitas, e essa situação foi ocorrer erroneamente por ela, né? Então, excelência, o nobre magistrado da Cor proferiu uma decisão e o aumento de pena por entender que o réu induziu a família a uma falsa sensação, né? A vítima estaria segura em sua companhia. Aí eu digo, excelências, o seu Raimundo, o réu, ele conhece a vítima, conhece a vítima não, a família, que a vítima só tinha na época 10 anos, conhece a família há mais de 25 anos. Como é que o réu vai induzir a família, né, para se sentir seguro em sua companhia? Isso jamais aconteceu, excelência. Ainda na sentença do juiz Acó, né, entendeu que as testemunhas de defesa as testemunhas de defesa alegaram que a genitora da vítima, né, com desejo pecuniário, né, para não denunciar os fatos à autoridade policial, né, passaram-se alguns dias e a mãe da infante foi até a casa do seu Raimundo, né, para pedir explicações do que ocorreu. E chegando lá, incrivelmente, ela pediu: seu Raimundo, você vai ter que ir lá em casa, você tem que retornar e pedir desculpas à minha filha. Aí eu indago, excelências, como é que uma mãe, com todo o abalo, com todo suposto abuso sofrido, pede para o suposto abusador retornar à casa para pedir desculpa à sua filha? Isso eu fiquei um pouco, indaguei um pouco, né? Eu fiquei um pouco pensativo em relação a isso, em relação a mim ter um filho, né? Coisas que eu não faria. E para passar alguns dias também para denúncia, né, ocorrer em sede policial, né? E nessa visita, a mãe da infante, isso repassado pelo Sr. Raimundo, ela lhe pediu uma quantia no valor de R$ 2.000, a mãe da menor, para poder curtir alguma despesa da menor, algo nesse sentido. O Sr. Raimundo disse que não, que ele não tinha dinheiro. O dinheiro que ele tinha na carteira, até falou na época, era R$ 100 do serviço que ele tinha realizado, e quem pagou foi a avó da menor, não foi nem a mãe, era o dinheiro que ele tinha na carteira, né? Então, nobres julgadores, o nobre juiz também aumentou a pena em mais de um ano, o juiz de primeiro grau,
com fundamento no abalo da vítima, né, e de toda a sua família. Colega da Câmara, com todo respeito, a sentença proferida pelo nobre magistrado, mas quem tem sofrido esse processo é o seu Raimundo, é o réu, né? Por um crime tão repugnante, né? Sobretudo contra uma criança que ele conhece desde pequena. E cabe frisar, né? Em folhas até 72, 73. Seu Raimundo, uma época, estava na parada do ônibus, quando a mãe da menor chegou até ele e começou a apontar o dedo. Velho pedófilo, safado. E ele viu muitas pessoas ao redor e se sentiu com medo. Ele passou muito tempo com medo de sair de casa. E ele retornou para casa. Ele estava até com a cirurgia ocular para fazer, ele ficou com medo. E eu orientei a ele para evitar ao máximo de se ver a mãe no bairro, algo nesse sentido, que não chegue perto, né? E outro equívoco, excelências, com todo respeito, com data vênia ao nobre magistrado, né? O nobre magistrado fala que Ruth Oliveira, que é a filha do seu Raimundo, filha do réu, falou que o acusado ofereceu 10 mil reais para que a mãe da vítima não falasse nada para os pais desta. Colega da Câmara, houve um profundo equívoco nesta parte da sentença. Isso está em folhas 3 da sentença. Pois jamais a declarante falou sobre isso. Consta as mídias do processo. Eu revisei todas as mídias do processo e não consta essa fala da própria filha. O que ela falou foi que o acusado, dias após a genitora da depoente, né, lhe relatou o que tinha acontecido e, posteriormente, os fatos da genitora. Foi o que ela falou. Não teve essa história, né, de 10 mil reais da própria filha. E aí eu entro aqui, excelências, em algumas contradições, né? Como eu já falei, que a palavra da vítima tem um valor probante muito grande, né? Nós acreditamos que a palavra do recorrente deve ser melhor sopesada, né? Principalmente por não existir nenhum elemento probatório, né? A não ser a palavra da vítima, né? E as únicas provas existentes são o depoimento da vítima e o depoimento das testemunhas de acusação que nem presenciaram o fato, só com a que a mãe da menor lhe contou. E em sede policial, excelência, o tio da menor foi um dos primeiros a falar com a criança. E ela falou com as palavras dela, abre aspas, ele não chegou a me machucá-la nesse ato. E a menor ainda informou que teria sido a primeira vez que ele fez isso. Só que há um pouco de contradição, excelência. Isso, folhas 8. 4 anos após o ocorrido, ao ser escutado em sede judicial, a menor relatou que não lembra mais ou menos quantos anos tinha na época, se tinha 9 ou 10 anos, né? Mas lembra que ele quis agarrar, aí tipo me beijou, abre aspas, e começou a falar coisas com ele. Posteriormente, ao ser novamente indagada em sede judicial, excelências, ela fala que o acusado pegou em alguma parte do seu corpo. A menor ficou pensando e respondeu com um fato novo. Acho que ele pegou na minha coxa. Nunca, excelência, a menor tinha falado nisso em nenhuma fase processual, em fase inquisitória, depoimento na delegacia, em nada. Quer dizer que a adolescente parece ter criado uma falsa memória, ou não sei, influenciado por algo do tipo, né? E eu reitero aqui o meu respeito, né, total à vítima. A gente sabe que é fundamental. Porém, o que se observa é que a conduta que não houve nenhum ato libidinoso, excelência, e muito menos uma conjunção carnal, que são os dois elementos do tipo para caracterizar o crime de estupro de vulnerável, excelência. O que houve foi um simples cheiro no nariz da infante. E nesse importe, excelência, não impera dúvida do princípio constitucional, né, o indúbio pro réu, né, que impõe a absolvição, né? Esse princípio ele reflete nada mais do que o princípio da presunção de inocência e que também tem previsão constitucional. E, aliás, é um dos pilares do direito penal, né? Está intimamente ligado ao princípio da legalidade. Então, nesse aspecto, excelência, para finalizar, antes de eu pedir a absolvição, né, a reforma da sentença, eu quero dizer que essa é minha primeira sustentação oral na Câmara Criminal. Eu estou aqui
porque realmente eu conheço o réu, né? Esse réu, ele morou em frente à minha casa, e eu conheço os filhos dele. Eu conheço a Ruth, eu conheço o Eric. Então, eu convivi com ele na casa dele, né? Nós brincamos junto, e nenhum tipo, tanto eu quanto minhas irmãs, tenho 2 irmãs gêmeas, acontecer qualquer tipo de olhar, qualquer tipo como é que eu posso dizer? De brincadeira, entendeu? Por parte do seu Raimundo, que eu conheço como seu Mundico. Porque um crime desse, eu sei que o advogado, e todo mundo tem direito a uma defesa, mas um crime desse, eu como advogado, eu não pegaria. Porque é o crime de estupro, ele já é um crime de alta reprovabilidade. Imagine um crime de estupro de vulnerável, né? Estava até assistindo aquele filme esses dias, O Som da Liberdade, se não me engano. E a gente fica na pele daquelas crianças, daquelas pessoas. Então, para finalizar, Excelências, eu gostaria de pedir aqui, de requerer à douta Câmara, né, a reforma da sentença e a absolvição do réu, né? Essa é a minha fala, Excelências. Obrigado. Pois não. Concedo a palavra ao Ministério Público por igual tempo. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer meritório acostado às folhas 236/246, opinando pelo improvimento da presente apelação. Devolvo a palavra à desembargadora Silvia. Senhor presidente, eu vou retirar de pauta por conta só da divergência de um valor aqui, R$10.000, R$2.000, eu gostaria de retirar para verificar com mais cautela na mídia. Pois não, a pedido da eminente... Pediu vista do caso. Isso. A pedido da eminente relatora, é concedido vista à mesma para esclarecer o que acabara de pontuar, ficando, portanto, adiado o julgamento. Próximo processo é o que consta no item 70 do roteiro. Trata-se da apelação criminal 50271, dígito 38.2021.8.06.0162. Apelante FF-DOS. Apelado Ministério Público. Sob relatoria da eminente desembargadora Lira Ramos de Oliveira e revisão do eminente desembargador Francisco Carneiro Lima. Concedo a palavra à desembargadora Lira. Relatório. Cuida-se de apelação criminal interposta por Francisco Francinaldo de Oliveira Silva, às folhas 177, objulgando sentença às folhas 146/164, proferida pelo juiz da Vara Única da Comarca de Santana do Cariri, a qual condenou o apelante pelo cometimento do crime previsto nos artigos 217-A, cumulado com 226-2 e 234-A3, na forma do artigo 71, todo do Código Penal, e artigo 1º, inciso 6, da Lei 8.070/90. 1. Há uma pena de 16 anos de reclusão em regime fechado, e 2. Não foi concedido o direito de recorrer em liberdade. Nas razões recursais, as folhas 234, 245, aduziam em síntese: concessão do direito de recorrer em liberdade, substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. 2. Não há prova concreta de que as partes praticaram relações sexuais quando a vítima era menor de 14 anos, apenas a alegação da suposta vítima, que estão recheados de contradições. 3. A peça proeminal e as testemunhas de acusação oitivadas delimitam que o acusado foi ensinar a suposta vítima a andar de moto, em lugar denominado Serra da Torre. Porém, quando ela for ouvida em juízo, informa que o fato ocorreu em um balneário, quando supostamente o acusado a teria levado para lhe ensinar a andar de carro. Desse modo, resta configurado graves divergências de circunstâncias, tempo e espaço. 4. Apesar de a suposta vítima afirmar que a sua mãe era conivente com a situação, em audiência nega tais circunstâncias. 5.
Para imputar materialidade ao presente caso, o juiz sentenciante utilizou-se do laudo de exame de corpo de delito, crimes sexuais, constante na súmula 19/21, no qual foi constatada a existência de ímen, entre aspas, ímen com rotura cicatrizada, fecha aspas. Entretanto, o juiz Acó deixou de analisar que a suposta vítima informou tanto em sede policial como em juízo que perdera a virgindade quando tinha 11 anos de idade, com um, entre aspas, namoradinho, em época anterior a residir com o acusado. Portanto, esse nada tem a ver com este fato. 6. Houve equívoco da acusação em imputar a paternidade da criança MVGR, filha da vítima, ao acusado por a criança não está registrada em nome do acusado, conforme certidão de nascimento, a súmula 17. B. Não existe exame de DNA, imputando paternidade biológica ao acusado. C. A própria vítima desconhece quem é o pai da sua filha. 7. Por não existirem provas da paternidade, não é possível a causa de aumento previsto no artigo 234-A, inciso 3 do Código Penal. 8. Requer a desconsideração da circunstância agravante do artigo 226-2 do Código Penal, ou sucessivamente, que nessa seara é compensada pela atenuante das condições pessoais do acusado, por ser primário, analfabeto e sem qualquer passagem anterior pelo sistema da justiça. 9. Reduzir a fração de continuidade delitiva para 1/6 em razão da existência de um delito. Contra razões, as folhas 272, parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, é o relatório, excelência. Concedo a palavra a Sua Excelência, o doutor advogado Francisco Jardel Amorim Gomes, para apresentar suas razões em sustentação oral, pelo tempo regimental de 15 minutos. Excelentíssimos senhores doutores desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, meus cumprimentos também aos colegas advogados, membros do Ministério Público e demais autoridades. Gostaria também de saudar com boa noite a todos os servidores e demais que estão assistindo essa sessão. O presente caso trata-se de recurso de apelação em favor de Francisco Francinaldo de Oliveira. Na sentença, foi imputado ao acusado os tipos penais previstos no artigo 217-A, 226, inciso 2º, 234, inciso 4º, todos do Código Penal Brasileiro, e artigo 1º, inciso 6º, da Lei 8.072/90, condenando o acusado a 16 anos de prisão, inicialmente em regime fechado. Em que pese as acusações, o artigo principal a ser levantado é o artigo 217-A. Esse fato é o que desencadeia Doutor Jardel, o senhor me escuta? O senhor consegue me ouvir? Doutor Nildo, o senhor me escuta? Doutor Nildo Façanha? Escuto perfeitamente, excelência. Pois não, só um testezinho, porque nós não estamos conseguindo comunicação com o doutor Jardel. Estou de volta, excelências. Pois não. Me perdoe, acho que caiu a internet, não sei se foi a minha conexão aqui. Ok, pode continuar, doutor. Pronto.
Continuando, em que pese as acusações, a imputação principal é o artigo 217-A, esse fato é que desencadeia os demais dispositivos legais. De outros julgadores ocorre que a prova principal nesses casos é a palavra da vítima, como já foi trazida aqui por diversos advogados, por os colegas que já me antecederam nas suas falas, certo? Ocorre que as afirmações da vítima, que é levada como um peso principal, visto que a maioria dos casos acontecem em locais que não tem outras pessoas, ou seja, não tem a participação de testemunhas, certo? Então, o que se pesa mais seria a argumentação e o fato da palavra da vítima. Nesse caso, a princípio, eu quero trazer aqui o processo 02-800-27-11-2021-806-0162. Esse processo, ele traz provas fundamentais que não foram colocadas nesse processo, em regra, certo? Que seria fundamental ao convencimento de Vossas Excelências, visto que é o processo que iniciou a presente ação. Nele, o depoimento da suposta vítima, em sede de conselho tutelar, órgão especializado, diverge quanto aos demais depoimentos em sede de audiência de instrução e em sede de depoimento policial. Na folha desse processo, folha 23, o relatório 05 de 2021 do Conselho Tutelar, com o depoimento da suposta vítima, nesse depoimento, a vítima afirma que o fato ocorreu quando o seu padrasto a chamou para lhe ensinar a andar de moto, certo? Porém, o seu testemunho em audiência de instrução afirmou que o fato ocorreu em um suposto balneário, quando a suposta vítima teria ingerido bebidas alcoólicas. Excelências, a principal prova tem que ser, no mínimo, coesa, certo? É comum acontecer pequena divergência, a gente sabe que nesses casos são casos muito sérios, mas não desta forma, que trata de duas situações que seriam completamente distintas. Esses fatos não foram levados em consideração, muito menos esses autos foram trazidos a este processo. Não foi levantado esses autos que foram produzidos pelo Conselho Tutelar, que é o órgão especializado. Visto aqui que o último momento da defesa para o acusado é este, onde Vossas Excelências fazem uma análise completa de todos os fatos, este fato não foi analisado, visto que os relatórios feitos pelo Conselho Tutelar sequer foram anexados a este processo. Neste ponto, fica claro o cerceamento de defesa. Quero chamar também a atenção de Vossas Excelências para o artigo 334-A, inciso 2º do Código Penal brasileiro. De outros julgadores, a conduta foi imputada ao autor sem ao menos existir o exame de DNA, que restaria comprovado o fato se existisse. Doutores, neste ponto, o indúbio pro réu fica prejudicado, visto que tal prova é cabal para imputação do artigo. O silêncio do réu gerou presunção de veracidade, ou seja, no silêncio, o acusado foi punido. Embora o juízo de piso afirme que o autor se recusou a fazer o exame de DNA, fato distorcido da realidade, o acusado apenas restou em silêncio em todo momento. Porém, embora, ainda que recusasse a realização do exame de DNA, não poderia ser considerado como fato verdadeiro a presunção de veracidade de ser pai do menor, visto que a suposta vítima já tinha outros relacionamentos e, inclusive, em depoimento na audiência de instrução, não sabe dizer sequer se o acusado era realmente o pai da criança. Visto que o processo penal, visto que o autor, durante todo o processo penal, ficou em silêncio, não gera uma presunção de veracidade aos fatos imputados ao mesmo, pois a Constituição Federal garante a esse direito ao silêncio ao acusado. No processo penal, o que deve ser relevante, principalmente nesses casos potenciais, são os demais conjunto probatório, para que não tenha uma pena tão desumana e tão severa. Outro ponto que chama a atenção é o depoimento da suposta vítima em sede de depoimento policial, nas folhas 14 deste processo, visto que a mesma já afirma que tinha uma vida sexualmente ativa desde os 11 anos,
Doutores, nós sabemos que para a imputação desse crime, não importa a vida sexual ativa, não importa os relacionamentos anteriores da vítima. Porém, para que possa se produzir uma prova documental igual a produzida pelo perito, igual a que é elencada aqui na folhas 20, certo? O laudo pericial, certo? Isso importa. Aí pergunto a vossas excelências, isso é sinal de abuso por parte do acusador, visto que a suposta vítima já tinha um relacionamento anterior, ou simplesmente que a suposta vítima já era sexualmente ativa? Doutores, se a suposta vítima está afirmando que já havia se relacionado sexualmente, o exame pericial de nada vai adiantar como prova para a acusação, visto que irá comprovar o que a suposta vítima já está afirmando. Em laudo pericial, folhas 20, o perito ainda afirma categoricamente em suas respostas que é necessário aguardar resultado de exames laboratoriais. Exames esses que jamais foram acrescentados a esse processo. Quem sofreu com tudo isso foi o acusado, visto que está condenado e com a pena de 16 anos. Que neste ponto, não vou nem adentrar o mérito da dosimetria da pena, visto que acredito que vossas excelências já vislumbram pontos gritantes dessa sentença. Quero aqui trazer um perfil do acusado. Francisco Francinaldo é agricultor, analfabeto, residente domiciliado desde que nasceu em Santana do Cariri. Não possui antecedentes criminais, nem mesmo qualquer tipo de acusação em sede de inquérito policial. Sua mãe é uma senhora de 87 anos. Veio ao meu escritório suplicar para que eu solte seu filho, na intenção de poder vê-lo antes que morra. Fato que me marcou muito durante a minha profissão, durante a minha carreira de advogado. Doutores, a primazia do indúbio pro réu tem que ser absoluta, não pode ser relativizada. Tal princípio visto que podemos estar condenando alguém inocente. Sei que em nosso estado existem inúmeros casos como esse que chocam, inúmeros casos, porém não devemos balizar e observar o conjunto probatório antes de se condenar alguém. Quando um processo omite fatos relevantes, como os apresentados aqui, o depoimento da vítima em ambientes diferentes, o pedido de exames complementares que não foram realizados, o exame de DNA que não foi feito, doutores, fica temerária a condenação de alguém. Rogo a vossas excelências ainda que, caso venha a corroborar com a sentença monocrática, permita ao acusado a medida diversa de prisão, visto que será uma mácula isolada em sua vida. Hoje, nosso sistema carcerário é deficitário, todos nós sabemos. Existe medida que nos ajuda a proteger em caso de dúvida. Existe o tornozelamento com o botão do pânico, que a vítima já pode ficar, para resguardar a vítima. Existe medida de distanciamento, e entre outros que podem ser aplicáveis. Por fim, requer o acolhimento do pedido de cerceamento de defesa, para que assim seja analisada as peças processuais que não foram trazidas a esse processo. As peças processuais que foram produzidas no processo 028-0027, dígito 11, 2021, 8060162, e assim balizar a decisão de vossas excelências. Que o acusado seja colocado em liberdade, pelo menos enquanto dura o período processual, pelo menos enquanto dura todo o andamento deste processo, pelo menos com tornozelamento eletrônico, até que a conclusão das análises processuais. Ante o exposto, requer desde já a reforma da sentença, nos termos da apelação, bem como desta sustentação oral, é o que pede a defesa. Agradeço. Com a palavra, o Ministério Público. Senhor presidente, nobre advogado, analisando atentamente os presentes autos, verifica-se que a sentença monocrática observou as formalidades legais de estilo, não havendo nenhuma ilegalidade quanto à sentença proferida pelo juiz Acó. Quanto ao pleito formulado pela defesa de recorrer em liberdade, o Ministério Público se manifestou às folhas 273/283, e não posso ir de encontro à manifestação da douta procuradora que me antecedeu,
Constata-se que o réu foi preso esteve preso durante toda a instrução processual, vindo a ser condenado, razão pela qual a manutenção dos motivos que ensejaram a custódia cautelar ainda estão presentes, ocasião em que fica patente a necessidade do seu encarceramento para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Com relação à absolvição de provas, também não merece guarida a tese enfocada pela defesa. Verifica-se, nos presentes autos, a existência de elementos probatórios convincentes, objetivos, cristalinos, dando conta da autoria e da materialidade. No presente caso, conforme já me manifestei em outros feitos, a palavra da vítima tem, em crime dessa natureza, tem uma importância fundamental, devendo ser analisada com bastante cuidado, com bastante credibilidade, diante de crimes cometidos às ocultas, bem como na clandestinidade com abuso de confiança. Razão pela qual não há, com relação à autoria, às provas, à materialidade, não há nenhuma dúvida quanto aos fatos devidamente apurados em sede instrutória, culminando com a condenação do acusado. Por outro lado, a pena de privativa de liberdade, o pleito de modificação, torna-se inviável, tendo em vista que a pena base foi fixada no mínimo legal. Razão pela qual opina o Ministério Público pelo conhecimento e improvimento do presente recurso. É a manifestação do Ministério Público, Excelência. Devolvo a palavra à eminente relatora. Vamos ao voto, admissibilidade. 1.1. O pedido de recorrer em liberdade. O recorrente requer o direito de recorrer em liberdade. Todavia, tal pedido restou prejudicado, tendo em vista que, ao julgar o presente recurso, não há mais análise de recorrer em liberdade em sede de apelação, havendo nessa forma preclusão lógica. Nesse sentido, o Eglégio Tribunal de Justiça, in negrito. Inicialmente, incumbe declarar prejudicada a súplica defensiva pelo direito de aguardar o julgamento ao recurso em liberdade, haja vista que, em se julgando o apelo, torna-se prejudicada a pretensão em razão da preclusão lógica procedente dessa primeira Câmara Criminal, e aqui eu cito da primeira Câmara, a desembargadora Lígia, julgado no dia 28 de setembro de 2022. Também trago outros nesse sentido, preliminar para recorrer à liberdade, matéria que deveria ter sido apresentada a esta Corte de Justiça para análise até o julgamento de mérito da presente apelação, pois ratifica a condenação, não há mais que se falar no direito de recorrer à liberdade, configurando-se a preclusão lógica com a consequente perda do objeto. E aqui também é da relatoria da desembargadora Ilna, julgado em 17 de agosto de 22. Nesse sentido, deixo de analisar o pedido de recorrer à liberdade e sede de apelação em razão da preclusão lógica. Mérito. Da análise da autoria e materialidade, verifica-se que a insurgência recursal se dá na vara única, que eu já disse os artigos, o doutor também já mencionou, e aqui em negrito. O denunciado também se recusou a fazer aqui o trecho da sentença. Aí, em negrito, a sentença diz: o denunciado também se recusou a fazer exame de DNA, paternidade em relação à filha da vítima, que teria advindo dos abusos sexuais que a mesma dele teria sofrido, abrindo mão, via de consequência, da prova relevante, talvez a única capaz de comprovar sua inocência, ou mesmo enfraquecer a confiabilidade das provas testemunhais produzidas a ponto de torná-la insuficiente e levá-la a uma condenação. E também, em negrito, não há evidência de que a vítima estivesse fantasiando a situação falsamente incriminadora, e vou caminhando para o voto. Em sede de apelação, argumentou que não há prova que as partes praticaram relações sexuais quando a vítima era menor de 14 anos. E aqui, digo eu,
afirma ainda que, apesar de suposta vítima ter afirmado que sua mãe era conivente com a situação, em audiência nega tais circunstâncias, havendo mais uma contradição, diz o advogado. Aduz que, para imputar a materialidade do presente caso, defende que houve equívoco da acusação imputar a paternidade da criança. Compulsando os autos, verifico que a tese defensiva não parece guarida. Explico. Apesar de a defesa argumentar que não existe provas de que as partes praticaram relações sexuais quando a vítima era menor de 14 anos, as circunstâncias de tempo nos autos provam que a vítima era abusada desde os seus 13 anos, conforme segue os depoimentos aqui transcritos. E aqui vem esses depoimentos dizendo em negrito que, segundo a menor, as violências eram praticadas nas tardes das quarta-feiras, na cozinha da casa e mediante o consenso de sua genitora, já que a mesma, sem questionar ou impedir a ação da acusação, ia para a sala da casa para que permitisse o ato. Que mesmo a mãe ter afirmado não ter ciência daqueles abusos, uma vizinha relatou que a mesma sabe e consentia com tudo, que a menor também lhe relatou que os atos sexuais praticados com o réu iniciaram quando a mesma ainda era menor de 13 anos. E também o depoimento aqui da Maria Vilderlânia Bezerra diz, aspas, que a vítima lhe teria dito que que vinha mantendo relações sexuais com o réu e que não fazia uso de anticoncepcional, que o réu e a genitora da vítima lhe davam bebidas alcoólicas, que mesmo deferidas medidas protetivas, o réu não saiu de casa, que a vítima e sua mãe saíram de casa e foram morar na casa da genitora do acusado. Este, pela facilidade de acesso, tendo continuado a frequentar a casa de sua mãe, dando continuidade aos abusos sexuais. Destaco também o depoimento aqui de Daniele Félix de Souza, do conselheira tutelar, apresentando em versão que fortalece os demais relatos trazidos nos autos, notadamente as declarações da vítima e sua genitora. Aspas, que em 2020 estava em Araporanga, fazendo notificações, e uma senhora parou o carro do Conselho Tutelar e relatou que teria uma menor de 13 anos que estava sendo abusada sexualmente e agredida pelo padrasto, tendo também passado informações de onde localizá-los. Que na ocasião foi constatado que a filha de Aparecida, vítima, ainda não tinha sido registrada, que não deu para conversar muito porque o réu estava em casa. Ainda continua, em negrito aqui, que em particular, Aparecida confirmou que estava sendo abusada por seu padrasto, desde quando voltou a morar com sua genitora, e quando ainda tinha a idade de 13 anos. O primeiro ato, sendo se dado por ocasião de um passeio com a família, o agressor, a pretexto de ensiná-la a andar de moto, tendo saído com a mesma, e ao chegar na Serra da Torre, e tendo despido, jogando ao chão, e a estuprado. Que tudo teria acontecido contra a sua vontade, dentro do mato, e sem a presença de testemunhas. Que esse fato era do conhecimento da mãe da vítima, que depois desse ocorrido passou a ser reiteradamente abusada pelo acusado. Que a adolescente afirmou que a sua filha também era filha do réu. E, apesar de inicialmente tentado esconder os fatos em proteção por maior temor do acusado, a genitora da vítima e dos réus identificados. E aqui diz, entre aspas, tinha medo do réu e que eu mesmo planejava fugir para o estado de Pernambuco, já que tendo, inclusive, comprado uma casa. Que a Aparecida engravidou quando tinha 13 anos de idade, atualmente sua neta contando com 9 meses. Continua dizendo que só tomou conhecimento dos abusos quando as meninas do Conselho Tutelar foram até sua residência no ano de 2020, tempo em que a vítima já tinha 14 anos e sua bebê já era nascida. Quem indagou ao réu sobre os abusos, ele disse que a Aparecida dava em cima dele, utilizando-se em 3 ocasiões distintas da expressão nega,
tua filha está, entre aspas, nega, tua filha está dando em cima de mim, e você sabe que homem é homem, fecha aspas. Mas considerou a informação por não acreditar que a filha fosse capaz daquilo. Continuando, dizendo que não sabia e nem sabe quem é o pai da filha de Aparecida, que quando soube que a filha estava grávida, quase ficou louca, pois não sabe quem é o pai e também não sabe dizer se a filha sabe. Que não sabia que uma dessas ocasiões que o réu foi até a casa em que a Aparecida estava, ele mais uma vez teria abusado sexualmente. Vai continuando, diz que chegou a falar dos abusos sexuais que lhe teriam sido ditos em relação à sua filha ao acusado, o mesmo tendo ficado furioso e quebrando tudo dentro de casa, chegando inclusive a lhe desferir um soco em seu rosto, que depois soube dos abusos. E aí, continuando esses depoimentos, a vítima foi clara em informar, em sede de instrução, que os abusos por parte do apelante iniciaram quando ela tinha 13 anos, bem como que na época em que engravidou apenas estava mantendo relações sexuais com o réu, porém tinha medo de confirmar que ele fosse o genitor de sua filha. Inclusive, a mãe da vítima informou que foi pressionada pela irmã do réu a mentir. Ressalta que a palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual tem valor, vou citando aqui a jurisprudência do STJ, da primeira Câmara, que eu peço licença para não lê-las, caminhando. Alinhada a tais fatos, consta nos autos que a vítima nasceu em 12 de 1 de 2006, conforme o seu registro, a RG, a folha 16, que sua filha nasceu em 10 de junho de 2020, folha 17. Ou seja, em uma gestação de 9 meses, a vítima teria engravidado com 13 anos, o que é confirmado pelo depoimento de sua genitora. Em que pese a filha da vítima ter sido registrada sem genitor e o réu ter negado a paternidade, as provas dos autos são claras para atestar a paternidade do apelante, visto que a vítima confirmou que apenas teve relação com o réu no período antecedente à gravidez. Ademais, conforme explanado pelo juiz Acó, o exame de DNA não foi realizado por negativa do acusado e não por desídio estatal. E aqui eu vou citando aqui jurisprudência, que a ausência de exame de DNA para confirmar a paternidade do feito, irrelevância, precedentes, e aqui é um dos julgados do STJ, caminhando. Ressalta que pese a vítima informar que teve sua primeira relação sexual aos 11 anos de idade, tal fato é relevante aos atos, visto que, conforme já exposto, a vítima narrou que, na época de sua gravidez, apenas tinha relações sexuais com o acusado. E ainda foi confirmado pelo juiz Acó, não se utilizou apenas do laudo para comprovar a materialidade do delito, e sim em harmonia com as demais provas em juízo. E aqui eu também cito outras ponderações. Apesar de a defesa alegar contradição, pois as testemunhas de acusação informaram que o primeiro estupro ocorreu quando o réu foi ensinar a suposta vítima a andar de moto, em lugar denominado Serra da Torre, e a vítima em juízo informou que o fato ocorreu em balneário, quando supostamente o acusado a teria levado para lhe ensinar a andar de carro, não verifico divergência suficiente para descaracterizar o crime de estupro. Eis que os presentes contradições são alheias ao tipo penal, sendo as testemunhas firmes e harmônias em afirmar a ocorrência do crime de estupro. E ainda, não merece guarida a tese defensiva de que a palavra da vítima não deve ter relevância, e aqui, assim, verifico a existência de autoria e materialidade para previsto no artigo 217-A, acumulado com o artigo 226-2 e 234-A3. Da continuidade delitiva, também estou aqui reconhecendo, houve continuidade delitiva, mas que o réu cometeu condutas delitivas, praticado por libidinoso, com menor de 14 anos, libidinoso, em dentro de condições de lugar e a maneira de execuções, quantidade de desígnios, 2 vezes por semana por tempo indeterminado. Assim, a prova suficiente que o réu cometeu o crime de estupro de vulnerável em continuação delitiva. A analisar a fração adequada do caso concreto, cito aqui o artigo 71, vou caminhando,
O STJ possui entendimento de que nos crimes sexuais envolvendo vulnerável, apesar de complexa a prova do exato número de crimes cometidos, tal imprecisão não deve levar ao aumento da pena ao patamar mínimo. Aí vem aqui nesse sentido, vou caminhando. Assim, considerando a ocorrência de atos libidinosos do réu para com a vítima pelo menos 2 vezes por semana durante várias semanas, inclusive sendo os abusos permanecidos ainda após a vítima sair da casa do réu, reputo como adequada a fixação dos 2/3 da fração de aumento. Contudo, a fim de evitar reformar a CNPJ, aplico a fração de 1/3. Dosimetria, cito o artigo 55, caminhando. A defesa argumenta não existirem provas da paternidade, não é possível a incidência da causa de Alpane previsto no artigo 234-A3 do Código Penal. Todavia, conforme explanado no tópico 2.1 da análise da autoria e materialidade delitivas, ainda que sem exame de DNA foi demonstrada que a gravidez foi oriunda dos abusos do réu para com a vítima. E continuando, diante da continuidade delitiva, aumento a pena em 1/3 e fixe de forma definitiva em 16 anos de reclusão em regime fechado. Conseguindo que realizei análise, não verifiquei desacerto quanto às regras para aplicação, devendo as demais disposições gerais permanecerem inalteradas. Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso para negar o provimento, devendo a sentença do juiz de acordo permanecer inalterada. Como voto, excelência? Colho o voto do desembargador Carneiro. Com a relatora, excelência. Colho o voto da desembargadora Silvia. Eu também acompanho o voto da relatora. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade, conheceu parcialmente do apelo para dar-lhe improvimento. Próximo processo e último é o que encontra-se no item 5 do roteiro. Chamo o recurso em sentido estrito de número 712, dígito 04.2009.8.06.0140, em que é recorrente Kennedy Rodrigues do Nascimento Cardoso. Recorrido, Ministério Público. Relatora, desembargadora Silvia Soares de Sanóbrega, a quem concedo a palavra. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Kennedy Rodrigues do Nascimento Cardoso, em face de decisão da lavra do juízo da Vara Única da Comarca de Paracuru, que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal, porquanto evidenciados indícios suficientes de autoria e materialidade dos fatos. Nas razões às folhas 426 a 448, a defesa requer a nulidade dos atos praticados na audiência de folhas 307 e todos os seguintes, bem como a apuração do crime de tortura, conforme narrado na defesa preliminar. Pleiteia ainda a impronúncia e o decote das qualificadoras. Por fim, requer a realização de diligências complementares. Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público às folhas 452 a 461. O meritíssimo juiz determinou a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, às folhas 462. Parecer às folhas 469 a 478, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso. É o relatório necessário. Concedo a palavra ao doutor Rodrigo Carvalho Azim para apresentar suas razões em sustentação oral na defesa do recorrente pelo tempo regimental de 15 minutos. Gostaria inicialmente de saudar a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, com meu boa noite na pessoa do Dr. Mário Parente, seu presidente, aos colegas advogados que estão participando de forma remota da sessão, acompanhando, aos serventuários da primeira Câmara na pessoa da doutora Cíntia, ao doutor Francisco Nildo, do representante do Ministério Público, e passarei agora a fazer a sustentação oral em cima destes autos. Como bem relatou a nobre desembargadora, relatora,
Esse processo se trata, excelências, de um crime que ocorreu em 2009, um homicídio praticado na cidade de Paracuru, em 2009, ao qual o senhor Kennedy Rodrigues do Nascimento Cardoso foi imputado a autoria do crime, né? Excelências, no primeiro momento, o crime de 2009, nosso Código Penal tinha um outro decote, a nossa lei tinha um outro decote, não como tem hoje, né? A parte da tortura, como bem falou a desembargadora relatora, que foi suscitada durante todo o processo, não é uma novidade processual, não é uma inovação processual, foi suscitado desde o primeiro momento da defesa do senhor Kennedy, em que pese não ter sido este causídio que patrocinou a defesa no momento inicial. A defesa fez esse levantamento da tortura, inclusive relatando como teria ocorrido a tortura, e nenhuma autoridade que esteve à frente do processo, tanto a autoridade judicial, tanto o Ministério Público, se atentaram para as denúncias do acusado. Ou seja, não houve nenhuma, em momento nenhum, ele foi ouvido tanto pelo juiz quanto pelo Ministério Público sobre essa denúncia da tortura, né? A tortura, excelências, ela se faz até um pouco razoável, porque o crime ocorreu no dia 12, e no dia 13 no dia 13, no dia seguinte, ele compareceu espontaneamente à delegacia e confessou o crime, né, sem ter sequer apresentado a arma do crime, né? Não foi feito nenhum exame de corpo de delito no seu Kennedy, né, para apurar as denúncias de tortura em relação a isso. Para a polícia que investigou o caso, a Polícia Civil à época, os apontados como os torturadores, ficou fácil. Por quê, doutor Mário? Aí esse advogado levanta a seguinte suspeita, né? Não deram, logicamente, eles não iam investigar a si próprios, né? O pai do acusado, com medo, não compareceu à corregedoria à época, não foi à corregedoria da Polícia Civil para denunciar a tortura. Então, assim, eles ficaram com medo, tiveram que se mudar do município, não passaram a residir no município praticamente vizinho, que a gente pode colocar, né? E não levaram à frente, em termos administrativos, para que seja apurada a denúncia da tortura. Passado isso, excelência, existem também nesses autos, que também foi suscitado em tese de defesa, outros acontecimentos que a polícia também não se deu ao trabalho de investigar. Trago aqui ao conhecimento de Vossas Excelências, que eu até decotei e coloquei no recurso, um depoimento que hoje, infelizmente, ele já está falecido, do oficial de justiça da comarca à época. Só baixando os autos aqui, Excelência, para informar, para ser mais sintético aqui na minha fala. É o senhor Daniel Magalhães Chavares. Ele era oficial de justiça à época na comarca de Paracuru, né? E foi testemunha nos autos, porque ele conhece o senhor Kennedy, né? E ele fala da seguinte forma no seu depoimento na audiência de instrução, que há comentários sobre eventuais torturas praticadas pelos policiais, que um mês antes do assassinato, né? Então, assim, já cai o decote para Vossas Excelências, que sempre existiu o comentário da tortura em relação ao senhor Kennedy, e que nunca foi apurado. No segundo momento, que a doutora Silvia também, a nobre relatora, falou quando fez a leitura do seu relatório, aí já entra esse causídico. Eu pedi a juiz do Paracuru que notificasse a delegacia para apresentar o histórico de boletim de ocorrência, de qualquer procedimento policial que tivesse o nome da vítima. Por que isso? Porque existia na cidade que há comentários que ele já havia sido ameaçado de morte por outras ocasiões, questão de divisão de terra, questão de dívida, questão de outras coisas. O que o juiz indeferiu o meu pedido e pediu para eu protocolar junto à delegacia. Eu fiz o procedimento. A delegacia até hoje nunca respondeu. Nunca respondeu a minha petição solicitando que fosse apresentado nos autos, nem que fosse me entregue, fosse apresentado nesses autos, qualquer tipo de
TCO, boletim de ocorrência, onde tem como parte autor, infrator ou como vítima o senhor que faleceu nesse processo, né? Aí, isso corrobora, esse meu pedido, corrobora com o que o próprio oficial de justiça disse, que um mês antes do assassinato, houve uma reintegração de posse, em que o declarante foi cumprir a ordem judicial, né, o oficial de justiça, e a vítima estava presente na ocasião. Houve um bate-boca e a vítima foi ameaçada de morte pelos invasores da terra, né? A polícia, em momento algum, investigou, se deu ao trabalho de investigar isso, né? Em momento nenhum. Por quê? Ficou mais fácil apresentar o senhor Kennedy. Aí eu posso também, eu não vou bater muito nisso, porque, como eu disse a Vossa Excelência, eu não era advogado da época, e isso foi suscitado em matéria de defesa em relação à tortura. Então, ficou bem mais fácil para a polícia, com uma pessoa que já estava lá, tinha confessado, né? Então, assim, para que a gente vai investigar se realmente houve, foi levada aos fatos a ameaça de morte que esse senhor tinha sofrido um mês antes, nessa reintegração de posse? Já estava lá, já estava tudo feito. Então, não se deram ao trabalho de investigar essa denúncia que foi feita pelo próprio oficial de justiça, corroborada aqui pelo próprio oficial de justiça. E até hoje, como friso novamente a Vossa Excelência, eu fiz o pedido ao juiz, ele indeferiu, eu fiz o pedido à delegacia, até hoje não existe nos autos nada em respeito da vítima sobre o histórico dos procedimentos policiais em que ela tenha sido mencionada ou como autora, ou como infratora, ou como vítima. Então, eu quero trazer a Vossa Excelência que em que pese ser um crime de 2009, à época as coisas não funcionavam como funcionam hoje, né? A gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, a gente não tinha o acesso que a gente tem hoje às informações, valia muito mais o medo da autoridade policial, o medo das ameaças, e infelizmente o senhor Kennedy foi vítima. O senhor Kennedy é um cidadão de bem, é um funcionário público concursado, hoje, das injustiças às menores. Ele não foi preso durante esse processo em momento nenhum, compareceu a todos os atos ele compareceu. Quando eu falo da nulidade de citação, Excelências, é porque não houve a citação dele quando foi notificado para a audiência de instrução, ele não foi notificado para a audiência de instrução, e aqui existe um equívoco, eu não sei se foi do nobre promotor de justiça da comarca do Paracuru, ou se foi do processo, dizendo que ele não informou o endereço atualizado. Eu informei, existe no processo petição informando o endereço atualizado, não houve, foi a notificação. Então, por isso que eu peço a nulidade da citação dele em relação à audiência de instrução. Certo? Eu encerro a minha fala aqui, em que pese eu não poder discorrer mais sobre a parte da tortura, que isso realmente é uma coisa que vicia todo esse processo, né? Porque é lá no nascituro mesmo, que sem a confissão dele, não teria sido imputada a ele a autoria do crime, em momento nenhum. Apenas o Ministério Público traz aqui que ele tinha uma dívida com a vítima, só que ele já fazia negócio com a vítima há muito tempo, tanto financeiros, como de empréstimo, como de bens, né? A vítima passando para ele passando para a vítima. Eles tinham esse negócio, essa relação comercial há muito tempo. O Ministério Público se embasou numa suposta dívida de R$2.000 que ele tinha pago, assim, com todo respeito ao promotor, à época, ele fantasiou uma história para poder embasar a sua denúncia. As testemunhas que ele junta foram os 2 policiais, que foi o que a defesa apontou como os torturadores, a esposa da vítima, que não residia com a vítima, e o filho da vítima, que também não residia com a vítima. A vítima morava só, numa propriedade rural do município de Paracuru, e tinha toda essa questão das terras que ele ocupava, que já tiveram invasões e tiveram ameaças de morte devido a essas invasões. Então, esse reze em que pese a defesa acreditar que Vossas Excelências vão analisar com todo cuidado a nossa nobre relatora, a doutora, a quem tem muito apreço pelas suas decisões, doutor Mário Parente também, que eu já tive a oportunidade de conhecer desde do juizado de pequenas causas, né, a época que a gente chamava de juizado de pequenas causas. E encerro minha fala aqui, desejando a todos uma boa noite e um bom trabalho. Obrigado, doutor. Com a palavra, o Ministério Público por igual tempo. Senhor presidente, nobre relatora,
Restringindo-se ao pleito do presente RSE, verifica-se que a decisão de pronúncia observou as formalidades legais de estilo, não havendo nenhuma nulidade a ser declarada por este tribunal. Pelo contrário, a decisão de revelia foi devidamente fundamentada, de acordo com o artigo 367 do Código de Processo Penal, tendo em vista que o acusado mudou de endereço sem comunicar ao juízo. Então, não há nenhuma ressalva, não há nenhuma modificação, não havendo nenhuma mácula processual a ser sanada, a ser declarada, nenhuma nulidade por parte desta egrégia Câmara. Com relação à impronúncia do recorrente, entende o Ministério Público de segundo grau, reiterando já o posicionamento já acostado, que não compete a essa decisão no presente momento processual. Configurada a materialidade do delito e havendo indícios de autoria, conforme demonstram os autos, compete ao tribunal do júri, dentro de sua competência constitucional, analisar a matéria, porque vigora o princípio do indúbio pro societate. Então, há nos autos elementos probatórios consistentes, objetivos, indicando a materialidade, e indícios suficientes da autoria. Não precisa ter a certeza da autoria, mas há indícios suficientes da autoria. Então, rege o princípio basilar de que, nesse momento processual, está corretíssima a sentença de pronúncia, mandando o acusado ser julgado perante o tribunal de júri, a quem tem a sua competência constitucional. Com relação ao decote das qualificadoras, também entende o Ministério Público que não merece guarida, haja vista que o decote das qualificadoras no momento processual de pronúncia é uma decisão excepcionalíssima, é uma decisão não muito conveniente, competindo, mais uma vez, ao tribunal do júri, de acordo com a decisão fundamentada da pronúncia. Então, não havendo nenhuma decisão, nenhuma qualificadora manifestamente improcedente, não compete a este juízo, o juízo monocrático, a decote das qualificadoras, e sim deixar para o tribunal do júri dentro da sua competência constitucional. Portanto, expor de excelência, egrégia Primeira Câmara, o Ministério Público opina pelo conhecimento e pelo improvimento do presente recurso sentido estrito. Devolvo a palavra à eminente relatora. Presidente, eu gostaria de perguntar às partes se contentam com a leitura da proposta de emenda, com alguma pontuação com relação ao voto. Alguma objeção? Não, excelência. Pois não, então ouçamos a proposta de emenda. Emenda penal e processual penal. Recurso em sentido estrito, homicídio qualificado. Pleito de nulidades dos atos praticados na audiência e todos os seguintes. Impossibilidade. Réu regularmente citado. Mudou de endereço sem comunicação ao juízo. Tortura. Ausência de comprovação. Impronúncio. Não cabimento. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Decote das qualificadoras em procedência. Competência do tribunal do júri. Requerimento de diligências complementares. Inviabilidade. Recurso conhecido e improvido. 1. No caso, o recorrente foi denunciado pela prática do delito incerto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal, pela suposta ação delitiva que ceifou a vida de Francisco das Chagas Soares Araújo. 2. De início, consta nos autos que o recorrente foi pessoalmente citado, as folhas 81, entretanto, mudou de endereço sem comunicação prévia ao juízo, folhas 299, deixando de comparecer às audiências designadas, razão pela qual o eminente juiz acertadamente decretou a sua revelia nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal. E aqui eu vou fazer já o recorte do voto, explicando melhor. No caso, a defesa requer a nulidade dos atos praticados na audiência de folhas 307, todos os seguintes, bem como a apuração de crime de tortura, conforme narrado na defesa preliminar. De início, consigna-se que não se identifica nulidade no ato citatório, pois, conforme certidão de folhas 81, ora recorrente foi citado pessoalmente no endereço constante nos autos e restou intimado para apresentar defesa preliminar.
a qual foi apresentada as folhas 88 a 93. Nesse curso, o recorrente foi intimado para comparecer às audiências designadas pelo juiz Acó, no endereço disponibilizado pela defesa às folhas 108, tendo comparecido em alguns atos. Entretanto, conforme consta nos autos, a audiência designada para o dia 23 de novembro de 2016 não se realizou em virtude da ausência do recorrente e do seu advogado, tendo o oficial de justiça informado que o recorrente estava viajando, entregando a contrafé do mandado a um colega de trabalho, consoante certidão de folha de 256. A referida audiência foi redesignada para o dia 29 de março de 2017, estando novamente ausente o recorrente e, conforme certidão de folhas 299, o oficial de justiça informou que, aspas, deixei de intimar pessoalmente Kennedy Rodrigues do Nascimento, pois fui informado pela sua genitora, senhora Creuza, que o filho trabalha em Fortaleza, não sabendo quando do seu retorno e não iria receber cópia e nem tampouco dar o endereço. Em razão da ausência, o meritíssimo juiz decretou a revelia do recorrente e aqui tem, no voto, tem toda a fundamentação. Continuando aqui a proposta de emenda, desta feita, afasta-se a tese de nulidade dos atos, mantendo-se a decisão que decretou a revelia do recorrente. 3. Em relação ao crime de tortura supostamente praticado em sede inquisitorial, observo que não há comprovação dos autos da sua ocorrência em dissonância com o que dispõe o artigo 156 do CPP. Não consta a realização de exame de corpo de delito ou mesmo a instauração de incidente para a apuração do referido crime, vez que a notícia deve ser apurada em sede de procedimento criminal próprio. 4. No mérito, quanto ao pleito de impronúncia, convém destacar que, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia demonstra mero juízo de admissibilidade da acusação, suficientes para a sua configuração, a existência de provas da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação no delito. 5. A materialidade foi devidamente comprovada com acervo probatório acostado, em especial o laudo pericial de folhas 45 a 48 e certidão de óbito das folhas 60 e 61. De igual modo, a autoria atribuída ao réu encontra amparo nos documentos do inquérito policial, nos depoimentos colhidos durante a instrução processual, os quais são harmônicos aos fatos imputados na denúncia, sendo, pois, indícios suficientes para indicar o ânimos necante do delito cometido pelo pronunciado, e, por assim, permitir prosseguimento da presente ação penal em desfavor do réu. 6. Quanto à exclusão das qualificadoras, registra-se que, havendo elementos que indiquem a presença de qualificadoras, ainda que existam dúvidas quanto às suas configurações, não cabe a esta Corte suprimi-las, usurpando a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida. 7. As qualificadoras de motivo torpe de recurso que dificultou a defesa da vítima se encontram suficientemente caracterizadas pela coleta probatória produzida em juízo, impossibilitado o decópio. 8. Considerando que a sentença de pronúncia cuida unicamente da viabilidade da acusação, devem ser evidenciados apenas os elementos que convençam ao juiz da existência do crime de indício suficiente de autoria, resta ao Tribunal do Júri o encargo de julgar o réu pronunciado, acatando ou não o que ficou estabelecido na denúncia ministerial. 9. Em relação ao pleito de realização de diligências complementares, conforme a doutrina e jurisprudência, cabe ao juiz analisar sua necessidade, podendo interferir, caso entenda que não são pertinentes, desde que faça de forma fundamentada, que é o caso dos autos. 11. Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença de pronúncia. E aqui eu só gostaria de deixar registrado, doutor Azinho, que se o senhor deu entrada na polícia, né, perante a autoridade policial, o senhor deve ter algum protocolo disso, né? Então, eu acho que o senhor tem outros meios de conseguir que isso vá adiante também. Esse foi o voto. Pois não. Ouvi atentamente as arguições em sustentação oral pela defesa, o doutor Azim, patrono do recorrente, né, parabenizando por sua sustentação, bem como também o voto apresentado pela eminente relatora. Já havia votado no processo e reafirmo a minha convicção de acompanhar o entendimento da eminente relatora, vendo aqui que faltam elementos mínimos, né, para que se possa cogitar aqui de eventual nulidade do feito em razão da questão
da inadequação da revelia. Penso, conforme a relatora, que foi bem aplicado aí o artigo 367 do CPP, né? O réu que não informa mudança de endereço, né? Os atos enviados para aquela localidade são reputados como válidos e a lei prevê a aplicação de revelia. Quanto a isso aqui, eu não vi por que modificar, né? Não vi problema algum. A questão também da tortura, né? Parece faltarem elementos também nos autos mínimos para que se possa, com base no que se tem, né? Entender da sua prática. E, não obstante, o patrono tenha afirmado há pouco, a própria relatora, que dispõe de meios para provocar noutra instância nesse sentido, né? Os órgãos correcionais, por exemplo, né? Podem ser acessados também nesse sentido. E no tocante à questão da pronúncia, como se diz, jurisprudência da Corte, precisamos de indícios de autoria. Quanto à materialidade, não. Há de se ter comprovação, né? E os autos demonstram isso. E no tocante à autoria, indícios mínimos, né? O que me parece também está satisfeita essa exigência. É o chamado juízo de prelibação, né? De possibilidade. Então, por essas razões, reafirmo o voto provisório já exarado, me acostando ao entendimento da relatora. Colho o voto da desembargadora Lígia. Ratifico o meu voto provisório, com a eminente relatora. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do recurso em sentido estrito, dando-lhe improvimento nos termos do voto da relatora. Não há mais nenhum, não, né? Que ficou. Indaga a doutora Cíntia que nos informe quantos processos efetivamente julgados nessa tarde e noite de sessão. Foram julgados 160 processos. 160 processos em 5 horas de trabalho. Há algum registro a fazer na ata antes do encerramento? Muito bem, não havendo registro, agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma boa noite de descanso. Boa noite, bom feriado a todos.